Quero cumprimentar todos os nossos amados irmãos, em especial todos os nossos alunos da EBD, também a todos os nossos professores. Estamos iniciando mais um vídeo aula da nossa sexta lição do nosso quarto trimestre de 2020, da Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus. O tema desse trimestre que nós estamos estudando é a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Quero convidar você para ficar conosco até o final dessa aula. Tenho certeza que Deus tem uma bênção especial para você, querido irmão, e você que vai ter acesso a esse material, essa pré-aula que nós teremos efetivando ela no próximo domingo, que é a lição da nossa EBD. Sexta lição, que tem o tema A Teologia de Elifaz, Só os Pecadores Sofrem. Esse é o tema da sexta lição que vai ser ministrado no próximo domingo, dia 8 de novembro. O texto áureo está no capítulo 4, versículos 7 e 8 do livro de Jó. Diz o seguinte o texto áureo: Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal cegam isso mesmo. A verdade prática desta lição, ela diz o seguinte: embora transcendente, Deus tem prazer em relacionar com o homem terreno. Queremos também falar sobre o objetivo geral dessa nossa lição, destacar o pensamento teológico de Elifaz, que faz uma defesa contundente da religião tradicional, segundo a qual somente os pecadores sofriam. Os objetivos específicos são três. O primeiro dele é apontar a defesa de Elifaz acerca da justiça retributiva, mostrar a associação de Elifaz a respeito do pecado, a quebra da tradição religiosa e identificar o abismo que Elifaz diz existir entre o Criador e a criatura. A leitura bíblica em classe está em Jó, capítulo 4, versículo 1 até o 8, capítulo 15, versículo 1 até o 4, capítulo 22, versículo 1 ao 5. Acompanhe a leitura. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: Se tentarmos falar-te, enfadar-te-ás? Mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinastes a muitos e esforçastes as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificastes. Mas agora a ti te vem, e te enfadas, e tocando-te a ti te perturbas. Porventura não era o teu temor de Deus a tua confiança, e a tua esperança a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, onde foram os sinceros destruídos. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal cegam isso mesmo. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: Porventura dará o sábio em resposta a ciência de vento, encherá o seu ventre de vento oriental, arguindo com palavras de que nada servem e com razões de que nada aproveitam. E tu tens feito vão o temor, diminuis os rogos diante de Deus. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: Porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo, ou lucro algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti, ou entra contigo em juízo? Porventura, não é grande a tua malícia, e sem temor as tuas iniquidades? Meus amados irmãos, a sexta lição do quarto trimestre desse ano, que tem o tema A Teologia de Elifaz. Elifaz, ele era um dos três amigos de Jó. Os três amigos de Jó que foram visitar Jó. Elifaz, Bildade e Zofar.
eles ficaram 7 dias em silêncio, acompanhando Jó. E naqueles momentos, cada um começou a analisar o fato da vida, do sofrimento de Jó. E ele começa a trazer a sua teologia, dizendo que só os pecadores sofrem. Esse é o pensamento de Elifaz. O texto, meus irmãos, e o acontecimento de Jó, ele ainda é tema de muitos debates, muitas teologias vêm sendo debatidos sobre o sofrimento de Jó, sobre o livro de Jó, sobre os fatos de Jó. E Elifaz também traz a sua reflexão, porque eles não entendiam como estava acontecendo aquele fato com Jó. E nessa lição nós vamos estar estudando isso, o discurso de Elifaz. Ele é o primeiro amigo de Jó, ele é um dos 3, e é o primeiro a se expor, né, a sua concepção teológica acerca da situação degradante em que se encontrava o homem de Uz. Nesse sentido, nós vamos ver que para Elifaz a justiça retributiva, ela é certa, ou seja, só os pecadores sofrem ou os justos não passam por reveses. Para Elifaz tinha essa concepção. Para ele, Jó, ele contrariou esse ensinamento e ele atacou a forma religiosa de pensar e, portanto, ele feriu a ortodoxia que deveria guardar. Vejam que ele saiu em defesa da ortodoxia religiosa da época, porque os acontecimentos que aconteciam com Jó, a vida, o sofrimento de Jó, ele era sem precedente. Até então, ninguém tinha sofrido que nem Jó no Antigo Testamento. E por um fato que Jó não tinha conhecimento do que estava acontecendo. Essa lição, ela é dividida também, assim como as demais, em 3 tópicos. E cada tópico, ela tem os seus subtópicos. E o primeiro tópico dessa lição, que também tem 3 subtópicos, diz o seguinte: os pecadores no contexto da justiça retributiva. O que é justiça retributiva? É aquilo que tu recebe como efeito do que você fez. Ou seja, é a lei da causa e o efeito. Ou seja, tu colher aquilo que plantou. A lei da justiça retributiva é tu colher o que plantou. E aqui vai falar que os pecadores, dentro desse contexto, como é que os pecadores no contexto da justiça retributiva? O primeiro subtópico vai falar que a lei da semeadura e da colheita. Todos nós temos esse entendimento. Depois de firmar um princípio oriental de cordialidade, ele se dirige a Jó como uma defesa contundente do pensamento teológico tradicional, que é a justiça retributiva. Ele está afirmando aqui, firmemente convencido de que a lei da causa e do efeito é um princípio da ortodoxia teológica que não pode ser contraditada. Mas o fato de Jó, o acontecimento de Jó, ele foi contrário, foi diferente de tudo o que a religião da época, inclusive, pregava sobre a justiça retributiva, e ela a pessoa colhe aquilo que plantou. E se Jó estava sofrendo, logo é porque ele estava colhendo. Isso é o que pensava a igreja. Isso é o que pensava a religião da época, a cultura da época, que achava que a lei da justiça retributiva não podia ser alterada. Só existia essa lei. Mas nós vamos observar nessa lição que Deus não está preso à ortodoxia religiosa, não está preso a nenhum dogma. Deus, ele é soberano e ele age conforme a sua soberania, como é o caso de Jó. Deus, ele tem as suas ações. Deus toma decisões,
sua vontade, né? Decisão voluntiva de Deus, a vontade, e a decisão permissiva de Deus. No caso de Jó, Deus tem uma decisão permissiva. Deus permite o acontecimento de Jó. Então, o primeiro subtópico é dessa lição, a lei da semeadura e da colheita. Bem verdade que nós também cremos nisso. Isso também é uma verdade que nós vamos discorrer na sequência da nossa lição. O segundo subtópico do primeiro tópico, o homem colhe o que plantou. Né? Essa primeira parte do seu discurso que compreende o capítulo 4 e o capítulo 5 do livro de Jó, em que defende que o homem colhe o que plantou, e diz o versículo 8 do capítulo 4, segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Para Elifaz, meus irmãos, nós habitantes em um universo moral que exige consequências das nossas ações, ele vai nos trazer esse ensinamento e a Bíblia vai nos mostrar esse princípio. Olha bem o que o salmista escreveu sobre esse princípio lá no Salmo 1, versículo 6. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Nós entendemos, meus irmãos, que o homem colhe o que plantou. O homem colhe o que plantou. Porém, Deus também trabalha na sua soberania, que é o caso de Jó. O caso de Jó traz para muitos teólogos muitos conflitos de interpretações e de explicação. E no versículo, nós que estamos estudando o livro de Jó, nós vamos ver que a partir do capítulo 2, especialmente o capítulo 3 do livro de Jó, nós vamos ver que Jó começa a fazer perguntas sem resposta. E ele se candidata a criar respostas, a dar explicações para Jó. Explicações que, em certos aspectos, tinham a sua veracidade, outros nem tanto. Ele tenta e ultrapassa os limites da Bíblia. É bem verdade, irmãos, que tem questionamentos que nós fizemos da vida, perguntas que nós fizemos que não seremos respondidos nessa vida. E nós não podemos ir além dos limites da Bíblia. Nós não podemos ir além dos limites do que a palavra de Deus nos ensina. E ele quis criar respostas para Jó. E é perigoso quando nós criamos conceitos pessoais para tentar justificar coisas que às vezes são injustificáveis. E Deus não quis que nós tivéssemos conhecimento de certas coisas. Então temos que entender isso. O Novo Testamento, meus irmãos, ele também atesta esse princípio da lei da semeadura, né? Porque, olha bem, Pedro vai escrever na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 12, o seguinte: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. Portanto, meus irmãos, ele defende que o pecado sempre produz consequências. O pecado sempre produz consequências, mas que somente os pecadores pagam por isso. Estava dizendo que somente os pecadores pagam pela consequência do pecado. Assim, segundo se Jó estava sofrendo, é porque havia pecado em Jó. E cabia a Jó, então, assumir a responsabilidade moral de seu pecado. Não havia outra opção para Jó. Tinha o conceito teológico de que se estamos sofrendo é porque tem pecado oculto. Né? E quantos são aquelas pessoas, assim como ele que fazem acusações precipitadas? Quantas pessoas, quando alguém passa por momentos delicados na vida, imediatamente eles apresentam o seu conceito. Certamente está em pecado, certamente está no engano, no erro. Eu fico pensando que seus amigos mais íntimos de Jó, e eles eram amigos de Jó, todos abandonaram e os amigos de Jó foram ficar ao lado de Jó.
E chegaram e ficaram 7 dias em silêncio, porque o estado era caótico da situação de Jó. Jó estava, depois de perder os filhos, os bens, perdeu a saúde, perdeu a compreensão da esposa, ele estava sentado sobre cinzas, e diz a Bíblia que ele raspava a sua pele com um caco de telha. E os seus amigos chegaram ali e sentaram com ele naquelas cinzas. Era o amigo íntimo de Jó. Era o amigo que conhecia, inclusive, a vida de Jó. Só que ele só conhecia aquilo que estava sobre, até onde alcançava a sua visão, seus olhos. Não sabia o que estava no oculto, o que estava acontecendo nos bastidores do mundo espiritual. E quantas pessoas que não têm esse alcance, que não têm esse entendimento do que acontece no mover do mundo espiritual. Quantas vezes pessoas são provadas, passam por lutas, por dificuldades, permissões de Deus. Porque as provações de Deus na vida do homem, da mulher, têm alguns objetivos, vou citar 2 especificamente. Primeiro, trabalhar na pessoa. Deus queria trabalhar na vida de Jó. Tanto é que nós vamos observar que no final do livro de Jó, Jó vai dizer o seguinte: eu te conhecia só de ouvir falar, agora meus olhos te contemplam. Então a provação, primeiro, é trabalhar na vida da pessoa, do provado. Segundo, que essa provação sirva também de fé, de experiência, de estímulo na vida dos outros. Tanto é que nós estamos aqui num trimestre todo estudando sobre o livro de Jó e estamos aprendendo muito. Então a provação de Jó nos traz muitas lições. Então você que está me assistindo, não seja liviano. Pense que nós não estamos no mundo natural. Nós que servimos a Deus, nós movemos com o mundo espiritual. Existem 2 reinos, o reino de Deus e o reino das trevas. Quando nós se movemos em favor do reino de Deus, o reino das trevas se move contra nós. Jó era o exemplo que Deus tinha na terra de homem justo, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Então ele movia o mundo espiritual, Jó, assim como moveu o mundo espiritual das trevas que atacou ele. E eu vejo, às vezes nós pensamos e temos até algum entendimento e até alguns questionamentos que nós fizemos. Por que será que os homens de Deus, a igreja, o reino de Deus, às vezes sofrem tanto? Por quê? É porque nós movemos o mundo espiritual. Olhe bem, quero dizer para você que ao julgar precipitadamente, muitos cometem injustiça e esquecem de que Deus é quem pode ver todo o lado da questão. Deus, ele olhava o lado humano, o lado físico, o lado visível, e olhava o lado invisível, o lado espiritual. Enquanto que nós, meros mortais, só conseguimos enxergar aquilo que está no alcance dos nossos olhos. Não enxergamos os bastidores do que está acontecendo, mas Deus sabe. Glória a Deus. Por isso, querido irmão, querida irmã, você que está me assistindo, talvez está passando por luta, por dificuldade, não esqueça do que está escrito em Mateus 5:11. Bem-aventurados sois vós, quando mentindo disser todo o mal sobre vós. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. O que você não pode é você pecar. Jó, mesmo sendo acusado pelos amigos, Jó tinha consciência de que ele estava bem com Deus. Terceiro subtópico, a queixa de Jó. Em sua defesa, Jó se contrapõe à teologia de Elifaz. Essa teologia ela era de base de como se imaginava universos governados por uma lei moral de causa e efeito. Ou seja, tu só colhe aquilo que tu planta. Mas nós estamos estudando que Jó não plantou sofrimento, não plantou desobediência, mas colheu um momento de luta. Por quê? Porque era uma provação, certo? Há uma recompensa para os bons e punição para os maus. Isso é verdade. Jó 6:7 vai falar sobre isso. Ele não estava todo errado. Não estava não. Mas ele equivocou-se quando pensava que esse pressuposto era o único existente. Não é o único existente. Não existe somente a lei da causa e a consequência. Não existe somente essa causa, da causa e a consequência. Não, existe também o tratar de Deus,
Pois aqui tratava-se da verdade, mas não, quando Elifaz falava sobre a causa e a consequência, a lei e a semeadura, ele tratava de uma parte da verdade, mas não de toda a verdade. A sua teologia ela não se aplica no caso de Jó. Por isso que Jó confundiu todas as pessoas, porque ali havia um mover sobrenatural. O patriarca, ele não aceita a tese de Elifaz, e por isso ele sente-se alienado de Deus, alienado dos seus amigos, e alienado de si mesmo. Isso leva Jó a se queixar de Deus. Ele se queixa da sua atual situação. Ela é uma queixa fundamentada ainda nos antigos pressupostos teológicos. Ele era justo, ele não estava em pecado, portanto, ele não merecia sofrer. Ele fazia esses questionamentos também. E em seguida, Jó se queixa de Deus, desejando abrir uma porta de diálogo com o Altíssimo. Nós vamos ver isso no capítulo 7, versículo 11 até o 21, você pode ler, e é meu estímulo a você, mais uma vez, a ler todo o livro de Jó durante esse período que estamos estudando sobre ele. Ele não quer explicações baseadas em teorias teológicas antigas, não, mas uma conversa sincera, através de um relacionamento direto com o Criador, onde Jó fala com ele e Deus fala com Jó. No momento da dor, a melhor coisa, meu querido irmão, melhor coisa a se fazer é dirigir-se pessoalmente a Deus. Tem momentos da vida que nós temos que fazer o que a Bíblia nos orienta, entrar no quarto, fechar a porta sobre nós e orar a Deus em secreto, que Deus responde publicamente. Jó viu cair todas as teorias, teológicas inclusive, a cultura religiosa da época, viu cair diante da situação que ele vivia. Era uma situação atípica, a situação de Jó. E Jó disse, eu quero renovar o meu canal de relacionamento com Deus. Então, se você está passando por momentos que não se compreende, não se entende, quero dizer para ti, ainda há um canal ligado. Você pode falar com Deus e Deus pode responder você. Dentro de instante voltamos com o nosso segundo tópico desta lição. Voltamos. Segundo tópico dessa lição, os pecadores no contexto da tradição religiosa. Ortodoxia engessada, ou seja, a interpretação, a forma de entender as coisas engessada. E às vezes nós criamos conceitos humanos e engessamos Deus. E achamos que podemos colocar Deus dentro de um quadrado e dizer que Deus só pode atuar assim, dessa forma, até aqui, até ali. Mas não, Deus não se deixa ser engessado por ninguém. Deus é soberano. Deus atua da forma que Ele quer e como Ele quer. Por isso que Paulo faz a seguinte referência dizendo que devemos descobrir qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para com nós. Deus trata diferente com pessoas, porque cada pessoa é única na vida e Deus trata diferente. O segundo discurso que ele faz, ele argumenta que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma religioso aceito da época. Olha o que disse o versículo 4 do capítulo 15, tu tens feito vão o temor e diminuis os rogos diante de Deus. Assim, se Jó estivesse certo de que ele estava sofrendo, mas não estava em pecado, a religião tradicional que sempre ensinou a prosperidade dos bons e o sofrimento dos maus, ela estaria errado. Jó estava contrariando a tradição e Elifaz queria defender a tradição, dizendo que Jó estava errado, e a tradição estava certa. Nesse aspecto, Jó era uma ameaça àquela forma de pensar. Deus, irmãos, derruba muitos conceitos humanos, inclusive muitos conceitos que engessam a ação de Deus. E muitas igrejas fazem isso, engessam a atuação de Deus. E engessam, inclusive, querem engessar, na verdade, inclusive a atuação de Deus.
Ninguém segura Deus, ninguém engessa Deus. Deus atua da forma que Ele quer, porque Ele conhece cada um. Por isso que Ele ataca Jó de uma forma contundente, dizendo que as palavras de Jó não revelam sabedoria, mas são palavras ao vento. Começa agora a ser agressivo com o seu amigo Jó, porque ele não consegue tirar de Jó uma confissão de que Jó está errado, que Jó está em pecado. E ele começa a ser agressivo, dizendo que Jó estava falando palavras ao vento, que o que Jó falava não estava mais sendo para considerar. Né? Aqui o patriarca, ele se expressa em uma linguagem poética, mas a sua mensagem, ela é uma mensagem profética. Jó, ele começa a mostrar que o que estava acontecendo com ele era diferente de tudo. O segundo subtópico diz assim, uma ameaça à tradição religiosa. A partir do versículo 7 do capítulo 15, ele apela para a tradição religiosa como forma de validar o seu princípio teológico. O que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos e idosos, muitos idosos do que teu pai? Disse lá Elifaz no capítulo 15, versículo 9 e versículo 10. A situação de Jó, ele vai derrubar todas os princípios teológicos da cultura. Elifaz começa a usar tradição para dar legitimidade à sua teoria e à sua teologia e ao seu pensamento. Nós encontramos muitas pessoas assim como ele faz. Eles usam o nome de Deus para dar credibilidade àquilo que estão falando. E muitas pessoas falam em nome de Deus e Deus não falou. E a Bíblia diz, ai daquele que disse assim diz Deus e Deus não disse. Quantas pessoas que dizem, olha, Deus me fala isso e Deus não falou, para legitimar, para dar veracidade, para dar importância. Não faça isso. Quis usar a cultura para legitimar a sua teoria. Não faça isso. Se Deus falou, falou. Se Deus não falou, não falou. Segundo Elifaz, ainda que fosse Jó um homem sábio, Jó não era mais sábio, nem mais antigo do que o dogma que ele estava negando. Eu quero dizer para você que Deus atua de maneira diferente, de forma diferente. E nós, às vezes, ficamos dentro de uma caixinha, de um quadrado, e achamos que Deus só pode operar daquela forma, daquela maneira. Mas não. Deus tem liberdade para operar e atuar da maneira que quer. Mas achava que tinha que ser somente daquele jeito. Terceiro subtópico, desse segundo tópico, é um defensor celeste. Jó agora começa a dizer que ele precisava de um árbitro que julgasse a causa entre ele e Deus. Jó, quando ele vai dizer o seguinte, em sua defesa, Jó ele se contrapõe, ironicamente, ao argumento dele faz. E aqui nós não podemos esquecer de que a resposta de Jó, ela deve ser ouvida de uma forma poética. E se evita um literalismo rígido, né, que empobrece, inclusive, o sentido do texto. E nesse texto aqui, Jó ele reclama, mas não blasfema contra Deus. Ele tem consciência de que a teologia do seu amigo firmava-se na terra. Mas o homem de Uz, Jó, ele apelava aos céus. Sua fé, o projeto para o alto, ele leva, sua fé o eleva ao alto, à procura de quem possa defendê-lo. Ele quer um defensor que interceda por ele no céu. Jó, esse momento, ele faz um questionamento e sente uma necessidade e faz uma afirmativa que é profética. Quando ele diz, eu preciso de um árbitro que julgue a minha causa e a minha causa entre mim e Deus. Jó estava profetizando já a vinda de Jesus. Jesus é o nosso árbitro. Ele disse, eu não tenho ninguém que advogue a minha causa diante de Deus. Ele está agora nesse sentimento de um mediador.
ele precisava, o seu anseio por um mediador, pronunciava um advogado, Jesus Cristo. Olha o versículo 25 do capítulo 19. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Jó queria um mediador entre ele e Deus. E João, lá na sua carta, na primeira carta que ele escreve, no capítulo 2, versículo 1, ele diz o seguinte: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas, glória a Deus, para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. João responde à pergunta de Jó. Jó precisava de um mediador que intercedesse por ele no céu. Jó não queria ficar no âmbito terreno das teorias, das teologias, das filosofias, das interpretações humanas, das tentativas de explicações dos fatos que envolvem o mundo espiritual e explicações humanas. Jó queria que tivesse um intercessor por ele no céu. Mas eu quero glorificar a Deus neste dia. Por quê? Porque João responde, nós temos agora um intercessor. Você tem um intercessor, um mediador, um árbitro entre você e Deus. Esse é Jesus. Voltamos em instante para o terceiro e último tópico desta lição. Voltamos, meus irmãos, terceiro e último tópico dessa lição, que tem o título A Teologia dele faz. Só os pecadores sofrem. Nós já estudamos nesse quarto trimestre de 2020, já estudamos 5 lições. Nós estamos hoje, então, na 6ª lição. Nós já estudamos sobre o livro de Jó, quem era Jó, Jó e a realidade de Satanás, o drama de Jó, o lamento de Jó. Todas essas lições, com exceção da primeira, está disponível a você no nosso canal EBD São Léo. Você pode ir lá e assistir, né, também essas lições. Com exceção da primeira, as demais estão todas disponibilizadas para você no nosso canal. E hoje estamos falando sobre a teologia dele faz. Só os pecadores sofrem? É a pergunta. Aproveito o ensejo para que você se inscreva no nosso canal, deixe teu like, deixe teu comentário, divulgue, mande para os teus amigos. Tenho certeza que essas lições servirão de estímulo para você que é aluno e também para você que é professor. É uma pré-aula, o sentimento é de te dar alguns subsídios a mais para você investir na tua classe, na tua igreja, aonde quer que você esteja ministrando essa lição. Terceiro e último tópico, os pecadores diante de um Deus infinito. O primeiro subtópico diz, Deus não se importa com quimeras humanas. Deus não se importa com algumas ilusões, alguns desvaneios, humanos. Em seu terceiro discurso dele faz, ele tem 3 discursos, ele faz. O primeiro nós estudamos lá, que é o capítulo 4, o segundo é no capítulo 15 e o terceiro discurso é no capítulo 22. E em seu terceiro discurso, ele apela para a transcendência divina ao atacar Jó. A transcendência diz respeito ao conjunto de atributos do Criador, que ressalta a sua superioridade em relação à criatura. A transcendência de Deus. Deus é transcendente, Deus vai além. Significa que Deus está acima da criação e não é limitado por ela. Ele realça, portanto, a infinitude divina e contrasta com a finitude humana. Olha o versículo 2 e 3 do capítulo 22. Pode alguém ser útil a Deus? Mesmo um sábio pode ser-lhe de algum proveito? Que prazer você daria ao Todo-Poderoso se você fosse justo? Que é que ele ganharia se os seus caminhos fossem irrepreensíveis? Aqui ele fala no terceiro discurso, começa a dizer que para Deus não tem importância nenhuma a fidelidade, que homem nenhum daria prazer a Deus, que homem nenhum teria importância para Deus. Para ele faz,
O sofrimento de Jó era um atestado de que ele havia pecado e que por isso Deus o havia abandonado. Essa era a teologia, esse era o entendimento de Elifaz. Ele era grande, diz ele, e não poderia se envolver em quimeras humanas, em coisas pequenas, principalmente nas do pecador Jó. Ele quis dizer que Deus é tão transcendente que ele não se preocupa com o que acontece, que ele olha para a natureza humana como pequenas formigas, sem importância nenhuma o que está acontecendo aqui, que Deus tem muitas outras coisas para se preocupar. É isso que Elifaz estava dizendo, a transcendência de Deus é tão grande. A teologia de Elifaz, ela destaca um Deus transcendente, porém distante, que não se importa com o que acontece aqui na terra, indiferente às coisas que criou. Mas Jó, no capítulo 22, versículo 12, diz assim, ó, não está Deus nas alturas dos céus? E em que altura estão as estrelas mais distantes? Elifaz está dizendo que Deus é um Deus inacessível, Deus é um Deus inatingível, né? Que Deus não se preocupa com nós. Não adiantava Jó chorar ou reclamar, ele precisava se arrepender. É isso que Elifaz pensava, que Deus não se preocupava com nós, mas Deus se preocupa com nós. Nós vamos ver no final dessa lição. O segundo subtópico, desse terceiro e último tópico, diz Deus caminha com os homens. Deus caminha com os homens. Nessa parte da poesia, Jó ele expõe seus argumentos de forma mais clara. Ele demonstra, Jó aqui, que nunca negou a transcendência de Deus, como ele quer dar a entender de que Jó não sabia, não reconhecia a transcendência de Deus. Jó ele reconhece que Deus é excelso e pode fazer o que ele intenta, que Deus é poderoso, Deus sabe tudo. O versículo 3 do capítulo 23 diz assim, ó, mas se ele está contra alguém, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará. Jó reconhecia que Deus faz aquilo que ele quer. Todavia, irmãos, esse é apenas um lado da história. Jó ele está consciente que esse Deus, o Deus transcendente, embora grande, também ele caminha com os homens. Deus caminha com os homens. Versículo 10 diz assim, ó, mas ele conhece o caminho por onde ando. Se me puser à prova, aparecerei como o ouro. Jó, irmãos, tinha consciência de que Deus caminhava com ele. Jó tinha consciência que Deus dormia com ele. Jó tinha consciência que Deus conhecia os seus passos, os seus caminhos. E Jó sabia como caminhava, como andava e sabia que Deus conhecia a vida dele. E Jó tem a clareza de se Deus me colocar em prova, eu aparecerei como ouro, ou seja, vou ser purificado. Jó sabia que Deus tinha todo o poder para operar. A ideia aqui no texto hebraico é que Jó passa a ficar cada vez mais seguro, cada vez mais consciente, não apenas de seu caminhar com Deus, mas também do caminhar de Deus com ele. Jó tinha consciência que ele caminhava com Deus, mas Deus caminhava com ele. Isso é a segurança de quem serve a Deus com sinceridade, de quem serve a Deus por convicção, por experiência com Deus, de quem não vive com Deus e caminha com Deus só na teoria, mas não na prática. Ele só exterioriza o caminhar, mas não vivencia o caminhar com Deus. Olhe bem, é exatamente isso. Nós não devemos temer mais em ficar diante de Deus, pois o andar com Ele é reto. Deus quer que nós caminhemos com Ele. Em Cristo Jesus, Deus caminha com os homens, através de Cristo. A Bíblia diz que Jesus, Ele se tabernaculou-se, Ele se tornou carne e habitou entre nós. Viu? O unigênito Filho de Deus habitou entre nós para caminhar com nós. Sendo Ele o Altíssimo, transcendente, Ele envolve-se com seres humanos nos diversos detalhes da vida. Você que está me assistindo, você que está aí participando dessa aula, Deus caminha com você.
Deus cuida de você, inclusive nos mínimos detalhes. Tem experiência pessoal de como Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Não esqueça, Deus não está lá no céu inatingível, inacessível, não. Ele está próximo de você e quer se relacionar com você. Volto um instante para a conclusão da nossa lição. Chegamos à conclusão da 6ª lição do nosso 4º trimestre de 2020. A teologia dele faz. Só os pecadores sofrem? É isso que ele pensava. E essa lição vai ser ministrada nas nossas EBDs da Assembleia de Deus de São Leopoldo, agora no próximo domingo, dia 8 de novembro. Essa é a maior escola do mundo, escola bíblica dominical, em todo o Brasil, em diferentes templos e em diferentes endereços, estão se reunindo os irmãos para estudarem a lição da escola dominical. Seja um aluno da IBD, participe, adquira o teu material. É um curso sistemático, né, que estudamos. A lição ela tem durabilidade 3 meses. São 4 trimestres durante o ano. E concluindo essa 6ª lição, nós estudamos aqui o pensamento teológico de Elifaz, um dos amigos de Jó. Para ele, só os maus sofriam os infortúnios da vida. E nós aprendemos aqui que não. Ele estava convencido de que, ao se negar a reconhecer que estava em pecado, Jó dispunha contra a religião tradicional que sempre associou as desgraças ao cometido de algum pecado. Para ele, Jó estava abandonado por Deus. E isso era uma prova irrefutável de que havia pecado. Jó o contrapôs e defendeu a sua integridade e comunhão diante de Deus. Jó sabia em quem tinha crido. Deus abençoe você. Deus guarde você. Participe sempre do nosso canal. Ajude a divulgar. Canal do YouTube, EBD São Léo. É uma ferramenta que você pode usar para a tua vida espiritual, para o teu enlevo espiritual e também para conhecimento da palavra de Deus. Ajude a divulgar. Se inscreva no nosso canal, deixe teu like, deixe teu comentário, nós estaremos ali lendo, viu? E também a tua sugestão. Nós queremos aprimorar esse mecanismo, né? Esse meio de comunicação para ser uma bênção para você. Deus abençoe você, Deus guarde você. Até a próxima lição, na paz do Senhor.